Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 68. São João, capítulo 6, versículo 68. Glória a Deus. Você que não trouxe Bíblia, acompanhe com quem está ao seu lado. Você não precisará repetir, apenas acompanhar de forma silenciosa a leitura que eu farei hoje. João 6,68. Quantos se encontraram, digam: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Afinal vai todo mundo, fica tranquilo. Glória a Deus. Vamos lá. Disse assim a palavra de Deus: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vou repetir. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Podeis assentar, por gentileza, glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria, nesta noite, de louvar a Jesus pelo privilégio de estar com vocês na querida Umadesp, na nossa sede, na nossa igreja, na Adebrais. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adilson, da sua muito digna esposa, missionária Mira. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Saiba que isso é uma resposta de Deus, uma promessa que Deus cumpre na minha vida. E o Senhor e a sua esposa não é apenas amigos, mas foi um instrumento de Deus para me abençoar aqui hoje. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor e toda a diretoria da Umadesp. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus pais, pastor Marcos Dias, pastora Marta, que são os meus incentivadores, aqueles que têm orado por mim, os maiores responsáveis por estar aqui hoje. Obrigado, pai e mãe, por ter vindo. Eu amo vocês demais, também a minha irmã que não pôde vir, mas que Deus abençoe a minha família. Gostaria também de, com muita alegria, louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, dos nossos bispos, aqueles a qual Deus designou para nos pastorear e nos levar para o céu. Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira, Evangelista Marino, toda a sua família. Eu quero agradecer ao bispo, à bispa, por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque foi nesse ministério que eu fui apresentado, foi nesse ministério que eu fui batizado, que eu fui consagrado a evangelista nesse púlpito, a pastor nesse púlpito. E com isso eu digo para você: se eu cheguei aqui, você também pode chegar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todo o Juca, a galera de São Caetano. Obrigado por ter vindo aqui. Deus abençoe vocês demais. Quantos querem ouvir Deus aqui hoje? Amém? Eu vim pregar a palavra, é isso que eu tenho tentado fazer. E vamos lá, espero que você venha comigo e me ajude. Nós estamos diante de um texto muito extraordinário da Bíblia Sagrada. Afinal, nós temos 4 evangelhos, sendo destes 3 que são sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Pedro, o que é um evangelho sinótico? O evangelho sinótico é um evangelho que se trata da sinopse de algo. Afinal, eu lembro que lá, quando eu morava no Rio de Janeiro, a gente tinha Sky de televisão. E quando um filme estava na programação, tinha um botão que você conseguia ver a sinopse, um trailer de forma escrita daquilo que você iria assistir logo. Mateus, Marcos e Lucas traz de forma muito semelhante um resumo da vida de Cristo. Mas o João, ele vem com uma visão um pouco diferente, porque o João, ele vem para provar para o povo que iria ler a sua carta que Jesus era o Filho de Deus. Eu preciso deixar isso muito claro para você. Não é que Jesus queria que João provasse, porque Jesus não precisa provar nada para ninguém. Mas o João, ele escreveu isso com o intuito de mostrar que Jesus era o Filho de O João não se preocupa em genealogia, o João não se preocupa de linhagem, afinal,
O Mateus precisava dizer isso, que ele tinha uma linhagem de rei, uma linhagem lá de Davi, mas o João não, ele já vem para rasgar o verbo, para dizer que Jesus é o Filho de Deus e ponto, e acabou. Mas eu acho que muito extraordinário que os evangelhos eles sempre trazem milagres. Em todos os milagres que há na Bíblia Sagrada, são milagres fundamentais para a nossa vida, que nos ensina até o dia de hoje. Nós estamos diante de um cenário fenomenal, afinal. Hoje, se você quiser comprar um pão, você vai na padaria e compra um pão. Mas com Jesus era um pouco diferente. Ele usava aquilo que não tinha para fazer ter, ele usava aquilo que não tinha para parecer que tinha. Eu acho tão extraordinário que antigamente a gente precisa voltar com isso. Quando a gente estava com uma dor de cabeça, a primeira coisa que eu fazia, eu falava: mãe, pai, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Mas hoje parece que ao invés da gente buscar primeiro o recurso que vem do céu, a gente vai e abre a sacola de remédio e toma um Dorflex para ver se a dor de cabeça passa. Mas com Jesus é diferente, porque primeiro a gente busca a saída que vem do céu, porque a gente sabe que Jesus vai entrar com providência, e que se Ele quiser fazer, Ele faz na hora que Ele quer. E Jesus está diante de um cenário, no começo do capítulo 6, que é um capítulo muito extenso, que diz que depois disto, depois do quê? Depois da morte de João Batista, depois que Jesus vai para o deserto e se retira, a Bíblia diz que Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Quando Jesus chega do outro lado do mar, a Bíblia diz que Jesus está com os seus discípulos, ele levanta os olhos, preste muita atenção nisso, porque é uma ordem cronológica aqui que é fundamental para você compreender essa mensagem. Jesus levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê uma multidão de 5.000 pessoas. Se a gente for olhar, e cada pessoa, ou cada homem tiver uma esposa, nós já vamos para 10.000. Se eles tiverem apenas um filho, já é 15.000. Nós sabemos que os judeus eles têm mais de um filho, provavelmente havia ali mais de 20.000 pessoas. Jesus está diante de um cenário quase impossível, porque tem uma multidão para alimentar, mas Jesus não tem nada na mão. Tem uma multidão que está com fome, mas Jesus não tem nada para oferecer. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que a multidão seguia a Jesus por aquilo que ele podia entregar. Preste atenção nisso. A multidão, quase 20.000 pessoas, estava acompanhando Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. Jesus levanta os olhos, ele vira para os discípulos, em especial para o Filipe, e vai dizer assim: ô Filipe, como nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Só que Jesus é tão extraordinário, é que ele faz a pergunta, esperando uma resposta, sabendo aquilo que ele já vai fazer com a pergunta que ele fez. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta para o Filipe, mas já sabendo aquilo que ele iria fazer. O que ele queria ouvir do Filipe? Ô Senhor, é o Senhor que sabe, é o Senhor que manda, eu sou dependente de Ti. É por isso que eu vim aqui hoje, já quero liberar para você. Quando Jesus usa a vida de alguém, usa a vida do teu líder, do teu pastor, para te perguntar o que deve fazer. Está igual as irmãs de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra e quer colocar empecilho. Jesus não perguntou se o Lázaro estava cheirando mal, ele só mandou tirar a pedra. Ei, eu vim dizer para você: a sua parte você faz, deixa que o resto quem faz é Deus. A sua parte você faz, deixa que o resto quem faz é o Senhor que trabalha por você. O Filipe vai dizer: ô Senhor, nem se a gente fosse rico, trazendo para os nossos dias, a gente conseguia alimentar essa multidão. Porque a gente está no século 21, no ano de 2023, e eu quero ser bem sincero, se tiver alguém aqui pode discordar de mim, mas em todos os lugares que eu fui, eu perguntei: se você for para uma padaria agora e querer 20.000 pães, você não consegue comprar, porque você precisa fazer a só que Jesus não precisa encomendar nada. Jesus não precisa, por quê? Porque uma palavra dele fez o céu e a terra. Imagina o pão que... A Bíblia diz que ele vai dizer: nem se a gente fosse rico a gente conseguia. Sempre tem um da razão, sempre tem um que quer colocar empecilho naquilo que Deus quer fazer na vida. Sempre tem um que está achando um porquê, um para quê, quando Jesus só quer que você fale: não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que o Senhor faz. Oh glória! Só que sempre
Pastor Lucas, na presença, Guilherme Batista, meu amigo, de um Felipe que é razão, tem sempre o André que é fé. A Bíblia diz que o Felipe está dando desculpa para Jesus. Senhor, não tem dinheiro, não vai dar certo, o projeto está falido, é muita gente para pouco pão, é muita boca e o Senhor não tem nada. Só que a Bíblia diz, e a Bíblia me dá a entender, que enquanto Jesus está falando com o Felipe, o que o André está fazendo? O André está no meio da multidão. Enquanto o Felipe está dando desculpa, o que o André está fazendo? Está procurando um jeito de ajudar Jesus. Pedro, mas Jesus não pediu para o André ajudar. O André é aquele obreiro proativo. O pastor não pede, o líder não pede, mas já está fazendo para ver, para ajudar o reino. O André está no meio da multidão fazendo o quê? Perguntando, tem o que aí? Tem o que aí? Tem alguma coisa para oferecer? Tem pão? Tem peixe? Tem pão? Tem peixe? Tem pão? Não, mas eu tenho um pouco. Deus não está perguntando quantidade, só está perguntando o que você tem para oferecer, que pode ser seu tudo. Tem pão? Tem glória a Deus. Pedro, eu vim com pouca força. Jesus não está perguntando a quantidade de força, Ele está te dizendo o que você tem, entrega aqui hoje para Ele. Oh glória. O André está no meio da multidão perguntando, e ele chega em quem? No menino. Deus tem algo com os meninos e as meninas, porque o André podia se deparar com um fariseu, com um escriba, com um mestre da lei, só que ele vai no menino. Eu imagino o André chegando e falando, menino, tem algo para oferecer? Ele falou, André, eu tenho só isso aqui. Para muita gente, você veio aqui hoje na Umadesp, você está com medo de se entregar para a obra de Deus, porque você acha que você tem pouca força, que você tem pouca capacidade, que você tem pouco conhecimento, que você não tem curso de teologia, que a sua homilética não é boa. Aí Jesus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está pouco se lixando, me perdoe a palavra, com a quantidade que tem. É por isso que tem muita gente apegada em quantidade de seguidor, quantidade de like, quantidade de visualização, quando Jesus só está procurando quem tem um coração entregue para dar para Ele. Oh glória. O menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que me chama a atenção do André? O André é especialista de apresentar a pessoa para Jesus. Você sabia que em João capítulo 1 fala que foi o André, e esse André é irmão do Simão Pedro, foi o André que apresentou o Pedro para Jesus? Quando o André, pastor Adilson, meu amigo, chega diante do menino, sabe o que eu e você talvez faria? Numa sociedade tão antropocêntrica, egocêntrica, onde o homem está em primeiro, onde eu só viso eu, sabe o que talvez muita gente da nossa geração fazia? Faria assim, menino, me dá esse cesto, porque eu vou me apresentar como uma solução para Jesus. Me dá esse cesto de pães e peixes, porque eu vou falar, Jesus, eu sou o cara, consegui. Muita gente ia chegar a pegar a ideia de alguém, aí chega no líder, no pastor, e chega e posta, foi Deus que me deu, ei, foi o André que te apresentou, tá bom? O André pega o cesto, só que ele não pega só o cesto, ele pega também o sabe por quê? Eu disse que o André é especialista em apresentar a pessoa para Jesus, e o André já tem muita experiência com Jesus. O André já viu Jesus multiplicar, já viu Jesus operar milagre. O que é que ele veio fazer? É como se ele estivesse dizendo assim, menino, eu já vivi muita experiência, vem aqui que você tem que viver a sua. Eu já vivi muito, mas está na hora de essa geração, está na hora de eu e você sair da barra da saia da nossa mãe, sair do paletó do nosso pai e começar a viver a nossa experiência com Jesus. Um dia eu fiz uma oração e disse, Jesus, eu não quero viver contando os milagres que o Senhor fez na vida do meu avô e nem dos meus pais. Eu quero que o Senhor tenha experiência comigo e eu tenha experiência contigo. Ele leva Jesus, ele apresenta. Eu quero dizer para você, esse ano Deus vai usar Andrés para te apresentar oportunidades.
O pastor Adilson é um André que Deus colocou na minha vida, através da vida do nosso bispo, para eu estar aqui hoje pregando para você. Ei, para com esse achismo, que você não precisa de ninguém, que você faz tudo sozinho. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai usar um André para te abençoar. Porque se não é o André, você não chega a Jesus, porque criança fica lá no fundo. Eu imagino o menino andando e a multidão pensando: o que esse menino está fazendo? É só isso na mão dele? Ô menino, cala a boca, fica quieto lá atrás. Mas mal sabia a multidão que eles seriam alimentados por aquilo que o menino... Teve gente que desprezou o Davi, falava mal do Davi, humilhava o Davi, mas teve que ser reinado pelo menino Davi, porque Deus tem algo com os meninos. Tentaram matar o José, jogou o José na cisterna, prenderam José injustamente, mas teve que ser governado pelo José. Ei, eu não gosto muito de fazer isso, mas diga para quem está do seu lado: não me despreza não. Eu posso ser aquele que vai te alimentar. Ô glória! Ô glória! É pouco, mas Jesus só quer que você entregue o seu tudo. Orebacébia. Há uma geração aí que tem muito conhecimento, que tem muita fama, só que Jesus não está preocupado com isso não. Jesus chega até o menino chega até Jesus. A Bíblia diz que Jesus pega o pão. Quando Jesus pega o pão, a Bíblia diz que ele vai dizer assim: gente, senta todo mundo. Só que eu quero que você compreenda, eles estão no deserto, areia. E se você for num deserto hoje, de manhã é um calor que você não aguenta. E à noite também é muito frio. Logo, deserto não é lugar para ninguém se acomodar. Aí você pode dizer: Pedro, Jesus é insano de mandar uma multidão se sentar na areia quente do deserto? Não. O versículo continua e diz assim: e havia muita grama naquele lugar. É deserto? É. Como tem grama? Não sei. É deserto? É um lugar inóspito? É. Mas quando Jesus libera uma palavra e manda todo mundo sentar, eu não sei se tinha areia, eu não sei se tinha água, mas eu sei de uma coisa: começou a brotar grama. Pega essa: Jesus nunca vai te mandar entrar num lugar que Ele não tenha preparado antes para você entrar lá. Jesus nunca vai mandar você se acomodar num lugar que Ele não te preparou para você entrar lá antes. Tem muita gente se acomodando na areia quente no deserto porque não está esperando o tempo da grama nascer. Tem muita gente querendo namorar antes do tempo, quando Jesus está dizendo: se prepara mais para depois começar a namorar. Tem muita gente querendo pular etapa, e eu quero te dizer algo: Deus tem pressa, mas Deus não pula processo. Deus tem pressa em usar a nossa geração, mas Ele não pula etapa. Ele vai te amadurecer, Ele vai te colocar no tamanho correto, para depois começar a te usar. Todo mundo se assenta e tem grama. Tem areia, tem grama, não sei, mas teve. Quando eles se assentam, a Bíblia diz que Jesus pega o pão. Quando Ele pega o pão, a Bíblia diz que Ele dá graças. E a ordem cronológica desse versículo, preste atenção, é o que me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus pega um pão, Ele está com um pão na mão. Tem quase 20.000 pessoas na frente dele, e Ele vai agradecer. Agradecer pelo quê? Tem um monte de gente passando fome. O milagre nem aconteceu e Jesus já está agradecendo. Sim, esse é o segredo.
Tem gente que entrou aqui hoje e está dizendo: eu só vou agradecer quando eu entrar no meu emprego, eu só vou agradecer quando eu começar a faculdade, eu só vou agradecer quando eu começar a namorar. Aí Deus está dizendo: você não entendeu nada. O segredo é agradecer antes de Deus te dar, porque Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? O dízimo deles. Aquele que volta para agradecer, Jesus vai dizer assim: não foi 10 que eu curei? Está faltando 9. Aí ele vai dizer: então você que veio agradecer, vai em paz, a tua fé te sal. Opa! Os 9 não teve isso que Jesus falou. O que? Salvação. O que os 9 teve? Somente cura. Oreba, sébia. E Pedro, por que aquele ganhou salvação? Porque ele voltou para agradecer. Aquele que volta para agradecer recebe mais do que aquilo que pediu. Foram em busca de cura e saiu salvo. Ele agradece. E quando ele agradece, ele começa a multiplicar. Todo mundo come, todo mundo está satisfeito. Quando Jesus termina esse milagre, o povo vai ficar doido. E vai dizer assim: esse cara tem que ser o rei nosso. Vamos fazer ele rei. Só que Jesus não veio buscar status humano. Jesus é muito bem resolvido. Ele não precisa de aceitação de ninguém para ser o que ele é. Jesus não tem crises, não estou criticando quem tem. Jesus te trouxe aqui para te curar disso. Mas Jesus está dizendo para você: ele sabia quem ele era no Pai. Então ele não estava nem aí pela opinião dos outros. Quando a multidão diz: vamos fazer rei, Jesus falou: opa, vou sair. Porque toda vez que Deus te exalta, você tem que sair de cena. Como assim? No secreto. Tem gente que acha que quanto mais Deus o exalta, quanto mais Deus o coloca em público, mais tem que... Não, aí mesmo que você tem que se diminuir na presença dele. Ele se esconde, vai para o monte, vai dizer assim: discípulos, o povo quer me fazer rei, mas eu estou fugindo disso, não quero fama. Entra nesse barco, vai para Cafarnaum, eu encontro vocês lá. Jesus sobe para o monte, Jesus ora. Jesus está orando, acontece tudo que a gente sabe. O Pedro anda sobre as águas, afunda, Jesus entra no barco. Eles chegam em Cafarnaum. Quando eles chegam em Cafarnaum, isso tudo no capítulo 6, a Bíblia diz que a multidão que estava comendo pão e peixe está com fome de novo. E o que eles querem? Aquilo que Jesus pode dar: pão e peixe. Eles vão falar: cadê Jesus? Ele sumiu. Vamos entrar no barco, vamos para Cafarnaum. Tem muita gente que troca de igreja, troca de lugar, porque só quer ir atrás daquilo que Jesus dá. Eu quero dizer para você: o lugar que Jesus vai te abençoar é onde você está, na igreja que você congrega. Você não precisa correr atrás de bênção, é a bênção que corre atrás de você. A Bíblia me dá garantia que a bênção que corre atrás de mim, sim. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não sou eu que corro atrás, é a bênção que vem até mim. Eles chegam em Cafarnaum, a multidão está em plateia, esperando Jesus sair do barco. Só que Jesus, quando chega em Cafarnaum agora, ele não chega com a missão de multiplicar pão e peixe, não. Porque vai ter dia, pastora Laís, que Jesus vai multiplicar, que vai ter milagre, que vai sair pulando. Mas tem dia que você vai sentar na cadeira do culto de doutrina e ouvir Jesus falar e acabou. Vai ter dia que vai rodopiar, que o cego vai ver. Mas tem dia que a escola bíblica dominical é aprendendo da palavra e acabou, vai para casa e vai almoçar. Porque tem dia que tem que sentar para ouvir. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vai dizer assim, para rasgar o verbo: ô gente, eu já quero dizer logo para vocês, vocês não estão me seguindo pela palavra que eu prego, vocês me seguem pelo pão e pelo peixe que eu multiplico. Aí o povo fala: opa, não vim aqui ouvir verdade, eu não vim aqui ser confrontado, eu vim aqui só para ter a minha barriga cheia e ir embora. O que ele está falando? Aí Jesus começa: eu sou o pão da vida. Aquele que comer, aquele que vir a mim, aquele que tiver parte comigo, nunca mais terá fome. E a multidão está reclamando: eu já estou com barriga cheia. Estou com a barriga cheia, está esvaziando, quero comer pão e peixe. Só que Jesus agora veio para pregar. E agora que eu chego na mensagem.
Porque milagre é bom, é maravilhoso, só que milagre não salva ninguém. Milagre é extraordinário, só que melhor do que o milagre é a palavra do Deus que faz milagre. A gente está vivendo uma geração hoje que muitas pessoas, não generalizo todo mundo, apenas querem viver de movimento. A gente está vendo o que está acontecendo lá em Asbury, nos Estados Unidos. É um movimento extraordinário, mas melhor do que isso, é uma geração que tem a palavra de Deus guardada na tábua do teu coração. Porque a palavra que gera tudo isso. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: você pode falar a língua dos anjos, pode ter dom, pode ter profecia, mas se você não tiver amor, de nada isso vale. Ei, a nossa geração, a gente precisa ter mais empatia. A gente precisa ter mais amor ao próximo. A preocupação não é só pular nos cultos, não é apenas ficar rodando, não. É nossa preocupação maior, é amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o maior mandamento de Jesus para a nossa geração. Oh glória! Jesus está pregando e a multidão está brava. Por quê? Está ouvindo Jesus pregar. Passam-se 2000 anos e às vezes eu louvo a Jesus mesmo. Você tem que agradecer a Deus por você estar numa igreja que ainda tem palavra. Você tem que ser grato a Jesus porque a nossa igreja ainda prega a palavra. Mas na nossa nação há muita gente mais que não aguenta ouvir isso aqui. São pastoreados por coaches do YouTube. São pastoreados por aquilo que gosta. E sabe qual é o problema? Que a internet facilitou tanto que a pessoa começa a ouvir um vídeo de pregação. Ah, me confrontou, pula. Só que com Jesus não era assim. Ou fica para ouvir ou sai da cena. Ou fica para ouvir que Jesus quer falar, ou sai dali, porque Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Jesus tem compromisso. O povo vai dizer assim: como o senhor está falando que você é o pão da vida? Olha como a multidão é ingrata. Se você é apenas o filho do José e da Maria, quando Jesus fez milagre, quis fazer rei. Quando pregou que eles não queriam, era apenas o filho da Maria. Quando você pode entregar o que ele quer, quando você pode oferecer o que ela proporciona, você é top, você é legal, você está na vibe, está na onda, está no hype. Mas quando você fala umas verdades, você não presta para ser amigo. Eu vim dizer aqui hoje, profetizo, Deus vai colocar no teu lado amigo que te fala a verdade. Deus vai colocar no teu lado homens e mulheres de Deus que vai dizer: não faz isso não, troca essa música, muda a playlist, não vai para lá, porque Ele quer amigos cheios da presença dEle. Ei, deixa embora. Jesus está falando com alguém: deixa ir embora, não liga atrás. Pedro, o meu relacionamento acabou. Aí eu vim dizer para você: Deus prefere te ver perder coisa do que te perder. Perdi o relacionamento, é porque o relacionamento Jesus estava te perdendo. Perdi a amizade, é porque a amizade Jesus estava te perdendo. Aí ele diz: eu te fiz perder para não perder você. Não manda mais o WhatsApp não, não liga mais não. Foi Jesus que está limpando a tua barra. Jesus vai te colocar amizade proféticas. Aquele amigo que quando você pegar o telefone, você vai saber para quem ligar para pedir uma oração, e não para sair para revoada. Você vai ter amigo, não que vai te chamar para ir para bar, para baile, para boate, mas que vai te dizer: você pode orar por mim, você pode orar por mim. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Eu estou sentindo que Deus está levantando uma geração, uma DESP, que está preocupada em ajudar alguém. Eles vão dizer assim: quer saber? Vamos embora. Eu estou caminhando para encerrar. Vamos embora. Está muito dura essa palavra. Discurso duro de ouvir, hein? Eles estavam diante do pão da vida.
Eles estão diante da Verbo encarnado e está preocupado com o pão físico. Tem muita gente preocupada com tanta coisa que não é o que importa de fato. Não busque não status. Não fica buscando fama, isso é consequência. Não fica buscando ser aprovado por rodas. Não, busque viver uma vida alinhada na palavra de Deus, e o resto Deus te abençoa. O povo vai embora. O povo abandona Jesus. Aí Jesus faz o quê? Como o melhor líder que já usou nessa terra, ele vai testar os discípulos. Isso aqui desceu agora. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais teste ele vai fazer. Meu Deus. Quanto mais alinhado com Jesus você estiver, mais prova você vai ter que enfrentar para ser aprovado. É por isso que você entrou aqui e está dizendo: Pedro, está tão pesado para mim, está tão difícil. Aí Deus manda dizer: é porque você está mais próximo dele. E quanto mais próximo, o teste fica mais difícil. Porque se você estivesse longe, o diabo não se preocupava com você, você já estava com ele. Ele vai virar e vai dizer: quereis vós também ir embora? Ele vai dizer para os discípulos: vocês também querem ir embora? Vai embora. A palavra está dura de ouvir? Então vaza. Se Jesus pregasse isso aqui nos dias de hoje, Jesus ia ser cancelado. A gente ri, mas é verdade. A multidão que gritou para crucificar, talvez hoje cancelava Jesus. Está muito dura essa mensagem. Troca o pregador. Só que Jesus não veio para pregar o que você quer ouvir. Ela é sóbria. Jesus não pisou na terra para pregar o que uma multidão quer ouvir. Ele veio pregar o que você precisa. Recebe a cá. Eu vim aqui hoje com uma missão: pregar aquilo que tua alma precisa ouvir. Aí ele vai testar. Vocês querem ir embora? Vai, pega o bonde e vai. Só que os discípulos, eles sabem muito bem onde estão. A Bíblia diz que o Pedro se levanta. Por que o Pedro? Porque o Pedro tinha direito de fala, porque ele era o mais velho dentre os discípulos. É por isso que sempre, às vezes, era ele que se levantava. Ele vai levantar. Imagina a cena comigo, entra comigo na mensagem. Uma multidão dando as costas para Jesus, levantando, e a multidão indo embora, e o Pedro gritando: Senhor! Senhor! A multidão ia embora e ele: Senhor! Só tem moral para chamar Jesus de Senhor quem deixa ele exercer o senhorio sobre a vida dele. Só pode chamar Jesus de Senhor aquele que deixa Jesus ser o Senhor da finança, ser o Senhor do relacionamento, ser o Senhor da tua casa, o da tua família. Aí o Pedro grita: Senhor! Eu amo os louvores da Gabriela Rocha, mas no louvor que ela escreveu, ela alterou a palavra. Porque o Pedro vai dizer assim: para quem e não para onde. Sabe por que há uma grande diferença? Porque nunca se tratou de lugar, espaço geográfico. É por isso que o Pedro não fala para onde, mas ele fala para quem. Porque não é o lugar que transforma. É por isso que ele fala: é a pessoa, não é o ambiente que eu estou, mas é a pessoa que está comigo que muda o ambiente. Aí ele vai dizer assim: para quem? É por isso que tem gente que vem na igreja, espaço físico, e sai do mesmo jeito que entrou, porque não é as quatro paredes que faz.
É por isso que tem gente que vai dentro da boate, o espaço geográfico, e lá não realiza, lá não satisfaz, vai lá no motel, faz sexo, mas sai pior do que entrou, porque nunca foi o lugar que você está, mas sempre foi quem está com você. É por isso que Paulo vai dizer: oh, por acaso vós não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito. Quando você chega, você não chega sozinho, Jesus chega com você. Quando você põe um pé, você não pisa sozinho, Jesus coloca o pé com você. É por isso que um mais Deus é maioria, Ana. Ela soube arrar. O Golias chegou gigante, tinha tamanho. O Golias tem a quantidade de altura, mas chega o Davizinho, o menino franzino. Ele vai dizer assim: ô Golias, tu vens a mim com número, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com os tuas recursos, mas eu sei que eu com Deus sou maioria e vou te destruir. Só quem é maioria, glória a Deus. Só quem é maioria fala em língua estranha. Só quem é maioria glorifica o nome de Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Ele não fala para que lugar eu vou comer. Ele não está preocupado mais com comer alimento físico, está preocupado com a alma dele. Porque ele sabe que o pão que ele comeu há uns versículos atrás, daqui a pouco ele estaria com fome de novo. Mas se ele tivesse Jesus, pode até contar a despensa vazia, pode até não ter nada para comer, pode até ter entrado com fome, mas o Espírito sai saltando. Pode até estar com fome agora, mas a tua alma está cheia. Senhor, para quem iremos nós? Te pergunto, vamos para onde, gente? Está todo mundo batendo cabeça, tentando satisfazer a alma. Está todo mundo enchendo a cara. Agora tem um monte de gente no bloquinho. E eu te pergunto, vamos para onde? Vamos recorrer a quem? O governo a gente não pode contar, a economia é muito instável, as coisas do mundo não tem certeza. Aí eu te pergunto, por que você vai sair da presença dele, se é nele que você tem tudo? Tem gente que veio na Almadesp e está dizendo: é o meu último congresso, não piso mais na minha igreja. Aí Jesus está dizendo: eu te encontrei primeiro. Você que estava pensando em desistir, abandonar a liderança, entregar a regência, sair da secretaria, deixar de ser professor da escola dominical, Deus está dizendo para mim, através da minha boca: você vai para onde? Vai voltar para a bebida onde você deixava todo o seu salário e voltava pior que você foi? Vai voltar a ir para as boates, pelas baladas e para os bares? Não, fica com Ele. Para quem iremos nós? Aí agora ele fecha com chave de ouro, aqui eu encerro. Para onde? Não. Para quem iremos nós? Se só tu tens pão fresquinho, pão francês, chave de avião, chave de casa, porta de emprego, um namoro. Não, isso aí é de menos. Isso é o que a nossa geração às vezes busca. O Pedro não está preocupado com isso. Ele vai dizer assim: para quem a gente vai, Jesus? Se quando a coisa aperta, é só o Senhor que a gente recorre. Eu vou para quem? Se na minha lista de contato do WhatsApp tem um monte, mas quando eu preciso de uma resposta, não tem ninguém.
se só tu tens palavras de vida eterna? Ei, jovem, adolescente, você não precisa ficar ficando com todo mundo para preencher a sua alma, não. Porque você fica, aí Jesus volta e você se preencha da presença dele, você vai ver que não te falta nada. Relacionamento não completa ninguém. Jesus era solteiro e era inteiro. O que te completa é Jesus. Oh, glória! Tem alguém que está cheio aqui hoje? O povo que está completo está aqui hoje? Palavras de vida eterna. Todo o prazer da terra é momento, só que a palavra é. Todo o milagre da terra é momentâneo, mas a palavra é. Todo o milagre que Jesus fez morreu. Morreu. Porque quando o pecado entrou na humanidade, o pecado colocou prazo de validade em tudo. O homem era para viver para sempre, teve que ter um dia para morrer. A mulher não ia sentir dor, teve que sentir dor. O homem não ia ter que trabalhar, teve que trabalhar. O pecado chegou arrasando a humanidade. O pecado chegou achando que ia parar tudo. Só que uma coisa o pecado não parou. Como assim, Pedro? Os milagres que Jesus fez, morreu, isso não é heresia. O cego de Jericó foi um milagre? Ele morreu sim ou não? Paralítico de Betesda foi um milagre? Morreu sim ou não? Eu só vim dizer, você pode até ter tido um milagre de Jesus, mas se você não aceitou a Ele, não vale de nada. Tem muita gente que ficou de pé da cadeira de roda, mas não se decidiu por Jesus. Quando Jesus voltar vai ficar, porque o que salva não é milagre, é palavra. Como assim o pecado matou tudo? Tentou. Só que aí, o que eu acho extraordinário é que a palavra é tão poderosa. É por isso que em diversos lugares da Bíblia você vai ouvir: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Como eu vou guardar o meu caminho? Observando conforme a tua. Jovem, vos escrevi porque sois fortes, porque a paz de Deus está em vós e já venceste o maligno. Você viu que Jesus não está muito preocupado com outra coisa. Ele só quer que você tenha a palavra guardada na tábua do teu coração. Nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão, Brasil, nem só de pão, Madesp, nem só de pão, jovem, nem só de pão, adolescente, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente cheia de palavra aqui. Tem um sinal, pelo amor de Deus. Eu encerro aqui. Ana, com a permissão do pastor, se coloca de pé. Enquanto eu estou pregando, Jesus está curando pela palavra. Jesus está enchendo pela palavra. Preste atenção. Hebreus, preste atenção todos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é. Opa, o pecado não matou.
A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas, e apta para discernir todas as coisas e a intenção do coração. Presta atenção aqui. Silêncio. Se você estudar o básico da medicina, o básico da anatomia humana, você vai saber que o ser humano tem 2 medulas. Quantas? Quantas medulas? A óssea e a espinhal. A medula espinhal, ela é responsável pelos movimentos do nosso corpo, de forma bem resumida. Logo, se uma pessoa e um ser humano tem uma lesão, principalmente na lombar para baixo, ela fica paraplégica, porque a sua medula espinhal foi afetada, lesionada, e ela não pode andar. Onde você vai chegar aí? Você vai entender. Se ela for atingida na sua coluna cervical, ela perde, ou daqui para cima, ela vai perder todos os movimentos do pescoço para baixo. Logo, ela vai se tornar uma pessoa tetra. Pedro, e aí? E aí? Que quando o pecado entrou no mundo, a missão do inferno era deixar a gente com tetraplegia espiritual. A missão da serpente era deixar a gente imóvel, sem poder mais se conectar com Deus. A missão do inferno era te deixar longe da presença dele. Mas que bom que Gênesis vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí, que quando o escritor anônimo aos Hebreus, não sei se foi Paulo, e também não quero saber, o que importa é o conteúdo da mensagem, ele vai dizer que essa palavra que é viva e eficaz, ela vai ter a divisão de juntas e Tem gente que já entendeu aonde eu quero chegar. Eu vim dizer para você, uma despe, que quando o inferno achou que deixaria a humanidade com paralisia, sem conseguir se movimentar, sem conseguir se chegar a Deus, a palavra entrou rasgando. A palavra entrou rasgando e disse: aonde a mão do homem não chega, aonde a oração é o que nos faz chegar, a minha palavra chega, a minha palavra chega. Eu quero orar por você. Não vou fazer o apelo agora. Pastor Guilherme depois faz. Ele é o cara para isso. Mas no seu lugar mesmo, não vou te chamar para o altar. Tem pessoas, e Jesus falava comigo enquanto eu pensava nesse dia, que entraram aqui com o seu ministério paralisado. O talento que Deus te deu, você enterrou e falou: nunca mais desenterro. Você entrou aqui pensando em abrir mão de tudo, largar tudo. Só que Jesus me trouxe aqui para te dizer: mal você sabia que antes de você entregar, a palavra te encontrava no meio do caminho. Tem gente aqui me ouvindo que você estava pensando em tirar a sua própria vida, estava pensando em acabar com tudo. Só que Jesus veio para te dizer: a palavra chegou primeiro que a morte. O nosso bispo pregou isso aqui hoje, ontem, e foi confirmação do que eu ia pregar hoje. O verdadeiro avivamento, não espere uma universidade se encher de gente para começar a avivar alguma coisa. O avivamento está na palavra que está no teu coração. Ei, Brasil, nós queremos viver o avivamento genuíno. Comece por você. Comece por você. Começa você vivendo de acordo com a palavra. Começa você vivendo baseado na palavra de Deus. E você vai ver que você vai mudar a vida de alguém que está perto de você.
quero orar por você. E quando eu terminar de orar, a Ana já entra louvando, e você se entrega. Há uma nuvem de Deus nesta casa. Há uma palavra liberada do céu para nós. E Jesus está dizendo: aonde tiver um coração aberto, aonde tiver alguém querendo palavra, Jesus vai encher, Jesus vai encher, Jesus vai te encher da presença. Ei, você que não é batizado com o Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas agora. Você que entrou aqui doente, você vai sair daqui curado. Dor, eu te repreendo agora em o nome de Jesus. Da planta do pé ao alto da cabeça, sai toda obra do inferno, toda casta de demônio, eu repreendo no poder do nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, levanta ela. Tem gente que não usa isso mais para pregar, porque acha que a filosofia, a sociologia, a psicologia resolve. Só que aqui tem uma geração na Assembleia de Deus do Brás que entende que não pode dar nem sequer um passo se não for baseado pela palavra. É a palavra de Deus que vai salvar a humanidade. É a palavra de Deus que vai transformar o nosso Brasil. Ei, jovem, termino com isso e oro. O que vai mudar o mundo não é partido político A nem partido político B. O que vai mudar o mundo não é você saber muita coisa e ter muitas faculdades. O que vai mudar o mundo é isso que está na sua mão, como disse o nosso bispo. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você que trouxe Bíblia, abraça ela. Imagina que é o iPhone 14, o mais top, que você não pode derrubar por nada, mas é melhor que isso. Abraça. Você vai ser envolvido pela palavra. Você vai ser envolvido pela palavra que você está abraçando. Essa palavra te esquadrinha do plano do pé da tua cabeça. Essa palavra te sonda. Essa palavra te transforma. Você vai orar comigo abraçado com a Bíblia. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja reunida. Esses jovens, esses adolescentes, esses irmãos e irmãs que vieram na Umadesp querendo ouvir a voz do Senhor. E a tua palavra foi pregada a respeito daquilo que é mais precioso para o homem, que é a tua palavra, aquilo que sai da tua boca. E eu creio, Jesus, que os avivamentos não são salas lotadas. Os avivamentos não são pura e simplesmente estádios cheios, mas é uma geração vivendo cheia da palavra. Aonde estiver alguém abraçado com ela, aonde estiver alguém envolvido por a palavra, vai limpando o coração, vai limpando a mente, vai tirando toda a malignidade, vai tirando todo o pensamento malicioso, vai purificando o coração, vai enchendo do teu poder. É isso que eu te peço e te agradeço. E só quem ama a palavra, aplauda Jesus. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Você pode declarar isso? De tuas promessas, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor,
eu me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e você acabou de tomar uma decisão. Agora já não tem mais plano B. É só você e ele, mais ninguém. E eu quero ouvir uma despe dizer: não tem mais plano B. Afundei. Faça aí essa oração, faça essa oração no seu cantinho. A quem eu irei se